Olá! Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nas sombras para entender um clã de vampiros que, assim, vive por uma única regra. A força é o único direito que existe. Basicamente isso. As fontes que a gente tem aqui pintam eles como mestres manipuladores, sabe? O verdadeiro poder por trás de qualquer trono. Uhum. Para eles não tem essa distinção entre ser forte e estar certo. Se você consegue tomar algo, bom, era seu por direito. E o mais curioso é que eles são, assim, um clã de paradoxos. Usam a espiritualidade, mas não para iluminação, e sim como uma ferramenta de conquista. Exato. São líderes natos, mas preferem governar nas sombras, puxando as cordas. A história deles é uma aula de pragmatismo brutal. Adaptação constante para um único objetivo: sobreviver e, claro, dominar. Ok, então vamos analisar isso. De onde que vem essa filosofia tão predatória? Tudo parece começar com o fundador, o antediluviano La Sombra. Uma figura quase mítica. As fontes descrevem ele com uma ligação profunda com a escuridão e, o que é estranho, com o mar, algo que vem lá da época do Grande Dilúvio. E essa ligação com o mar não é só um detalhe, sabe? Ela corre no sangue do clã até hoje. Mesmo os mais jovens, que nunca viram um oceano, sentem uma atração inexplicável pelas águas escuras. É um chamado ancestral. E essa ancestralidade já nasceu em conflito, né? As fontes falam muito da rivalidade histórica com outro clã, os Ventru, que começou lá na Segunda Cidade. Sim, a versão Ventru da história é que La Sombra causou uma revolta por puro ciúme. Claro, a versão deles. Os La Sombra, como sempre, não dizem nada, o que só aumenta o mistério. Exato. Depois disso, o fundador deles voltou para o seu domínio, o mar Mediterrâneo, e foi a partir daí que eles começaram a moldar a história mortal de um jeito bem particular. Eles tomaram o comando dos chamados povos do mar, né? Invasores e piratas da antiguidade. Isso. E usaram eles como arma contra as civilizações que os rivais Ventry ajudavam a construir. Então, enquanto os Ventry construíam impérios, os La Sombra derrubavam tudo a partir das sombras. As fontes até indicam que eles foram os responsáveis pelo colapso da Idade do Bronze na Grécia. Inaugurando o que os historiadores chamam de Idade das Trevas. É a estratégia deles em sua forma mais pura. E o fascinante é como eles refinaram isso na Idade Média. Eles se infiltraram nas duas maiores estruturas de poder da época, a Igreja Católica Romana e o Islã. Mas, peraí, não por fé, imagino? Um clã com essa filosofia não me parece muito devoto. De jeito nenhum. Para eles, a religião era a ferramenta de controle social perfeita, a melhor maneira de manipular as massas e exercer influência sem nunca dar as caras. Poder por trás do trono na escala máxima. Exatamente. Claro, isso gerou guerras internas, principalmente na Península Ibérica, onde La Sombra católicos e muçulmanos lutavam entre si pelo controle. Um jogo de poder dentro de outro jogo de poder. E no meio disso tudo, acontece o evento mais definidor, mais chocante da história deles: a morte do próprio fundador. Um ato que é, basicamente, a tese de formatura da filosofia do clã. É inacreditável. A lenda principal diz que um vampiro chamado Gratiano de Veronese, a última cria do antediluviano, liderou um ataque e cometeu diablerie. Que, para quem não sabe, é o ato de devorar a alma de outro vampiro, o crime supremo. Só que a história tem várias versões. O que, por si só, já diz muito sobre eles. A verdade é fluida, né? Uma versão diz que Gratiano atacou o mestre enquanto ele estava em torpor. Totalmente indefeso, uma traição covarde. Para se tornar um com a escuridão do abismo. E tem a terceira, a mais pragmática, diz que não foi um ato solo. Foi uma conspiração de vários membros do clã com a ajuda de mercenários assamitas. E no final, todos beberam do poder do antigo. O que é fascinante não é qual versão é a verdadeira. Não importa como aconteceu. O que importa é que o mais forte ou o mais esperto venceu. O poder trocou de mãos. Fim da história. Isso é bizarro. Eles transformaram o assassinato do próprio Deus num pilar da cultura deles. E tem um detalhe nas fontes que é de cair o queixo. Esse mesmo Gratiano, o parricida, nas noites modernas é o arcebispo do Sabá responsável pelas atividades da seita na cidade do Rio de Janeiro.
Um italiano com um poder imenso no Brasil, cuja lenda foi forjada na maior traição imaginável. Isso encapsula o que esse evento significa. Para eles, a liderança pertence a quem tem força para tomá-la. Ninguém está seguro. Nem um ser quase divino. Exato. E foi esse ato que os definiu. Quando a Camarilla foi formada, eles se recusaram a entrar. Não iam se ajoelhar para os Ventru. Em vez disso, se tornaram um dos pilares da seita inimiga, o Sabá. Certo, vamos dar um passo atrás só para contextualizar. Para quem não está tão familiarizado, qual é a grande diferença entre a Camarilla e o Sabá? Pensa na Camarilla como um governo secreto. A principal lei deles é a máscara, esconder a existência dos vampiros da humanidade. Eles se veem como pastores. E o Sabá? O oposto. Se veem como predadores no topo da cadeia alimentar. Humanos são gado. Eles pregam a liberdade total e a dominação aberta. Por séculos foi uma guerra fria, e às vezes bem quente entre as duas. E os La Sombra eram os líderes intelectuais do Sabá. E foram os reis do Sabá por 500 anos, o que torna o que aconteceu recentemente algo absolutamente chocante. Do nada, eles decidiram abandonar o navio. E não foi só abandonar. Foi uma deserção em massa orquestrada por uma sociedade secreta dentro do clã, os Amiti Noctis. Os Amigos da Noite. Isso. O que começou como negociações com a arqui-inimiga, a Camarilla, virou uma exigência. O clã inteiro queria entrar. E como presente de boas-vindas, eles entregaram a localização de todos os anciões do Sabá para serem expurgados. Peraí, eles traíram e entregaram de bandeja os aliados de séculos? Por quê? Pragmatismo puro. O mundo mudou. Com a ascensão da chamada Segunda Inquisição. Agências governamentais humanas caçando vampiros com tecnologia de ponta. Exatamente. Os métodos brutais do Sabá se tornaram suicidas. Era um alvo gigante. Os La Sombra viram que o Sabá era um navio afundando e, em vez de morrerem abraçados, pularam para o transatlântico mais seguro. A Camarilla. Exatamente. E chegaram com uma proposta irrecusável. Os clãs Bruja e Gangrel tinham acabado de sair deixando um vácuo de poder imenso. Os La Sombra se ofereceram para preencher esse vácuo, trazendo séculos de experiência em espionagem, manipulação, guerra nas sombras. Não foi sobre lealdade. Nunca é. Foi sobre encontrar um novo tabuleiro de xadrez, mais sutil e, na visão deles, mais desafiador. E essa mentalidade se reflete na cultura deles, né? As fontes descrevem eles como predadores que se orgulham de fazer as coisas com estilo. Valorizam a elegância, a persuasão. É a mentalidade do alfa. Não basta dominar. Você tem que convencer a todos, inclusive a si mesmo, de que sua dominação é a ordem natural das coisas. É por isso que eles são fascinados por xadrez. Uma metáfora para a existência deles. Perfeita. Cada peça tem uma função, cada movimento é calculado e o objetivo é sempre o cheque-mate. Não importa quantas peças você sacrifique. E falando em sacrifícios e peculiaridades, temos que falar da fraqueza única deles. É profundamente irônica para um clã tão focado em imagem. A maldição do rosto perdido. A imagem de um La Sombra simplesmente não aparece. Em espelhos, fotos, vídeos, nada. E a tecnologia moderna parece falhar perto deles. É um problema gigantesco. Microfones distorcem a voz deles, telas sensíveis ao toque não respondem. No mundo digital, isso é complicado. A minha pergunta é: como um clã de líderes arrogantes e obcecados por controle lida com o fato de não poder ver o próprio rosto? Eles fazem o que sempre fazem: transformam a fraqueza em motivo de orgulho. Dizem que isso reforça a identidade deles como criaturas da noite separadas do mundo mortal. Força eles a focar não na aparência, mas no efeito que causa no mundo. Isso. O legado deles é o reflexo que eles veem. Espera, isso me parece uma ginástica mental. É orgulho genuíno ou só uma forma de lidar com uma insegurança profunda? Uma racionalização bem sofisticada? É uma ótima pergunta. Provavelmente um pouco dos dois. Mas essa fraqueza cria uma tensão constante. Eles odeiam depender dos outros. E para coisas básicas como usar um celular, eles precisam dos seus lacaios mortais, os Ghouls. O que deve ser profundamente humilhante. É um lembrete diário da maldição deles. E dentro do clã, eles não são um bloco único. A gente já mencionou os Amici Noctis,
que parecem ser a organização interna principal. Eles regulam um dos costumes mais brutais deles, a diableria legalizada. Exato. Através dos tribunais de sangue. Um membro pode pedir permissão para caçar e devorar outro. Para isso, ele precisa provar a incompetência ou fraqueza do alvo. Se o tribunal concordar, ele recebe luz verde. E se não concordar? Aí fica interessante. O tribunal não pune quem fez o pedido. Eles simplesmente avisam o alvo. Olha, fulano tentou provar que você é inútil e falhou. Agora, vocês dois se resolvam. Eles transformam a tentativa de assassinato numa oportunidade para o alvo provar que o acusador estava errado. Geralmente de forma bem violenta. Da perspectiva deles, a única tragédia na diableria é um vampiro ter sido fraco o suficiente para merecê-la. É um sistema de avaliação de desempenho, direto para dizer o mínimo. E essa estrutura é cercada por diversas facções. Existem os corsários, que seguem a tradição marítima, os reis e rainhas das sombras, focados em manipular instituições mortais, E até os Ângeles Ater, a linhagem com sangue demoníaco, que paradoxalmente caça outros infernalistas. e os Kabilá al-Qadil, os membros que seguem o islamismo e fazem parte da sociedade vampírica do Oriente Médio. Essa diversidade é a maior força deles. Cada facção é uma estratégia diferente para alcançar o poder. Então, resumindo a jornada, eles começam como deuses sombrios do mar, se tornam manipuladores da fé, evoluem para líderes de uma seita temida e finalmente se tornam os novos e questionáveis aliados da organização que sempre combateram. Uma personificação da ambição, dispostos a sacrificar tudo e todos, inclusive o próprio Criador, pelo poder. O que nos deixa com uma reflexão final um tanto provocadora. Eles entraram na Camarilla, seu inimigo histórico. Dizem que querem servir, ajudar a fortalecer a torre contra a Segunda Inquisição. Mas a filosofia deles, gravada no sangue, diz que os fortes devem governar e os fracos devem ser eliminados. Eles não veem as tradições da Camarilla, as regras de estabilidade como virtudes. Exatamente. Para um La Sombra, regras são fraquezas. São grades que só prendem quem não é inteligente o suficiente para contorná-las. Eles olham para a estabilidade da Camarilla e não veem paz, veem estagnação. Um jardim murado, pronto para ser tomado por dentro. Então a questão final que fica no ar é: será que os La Sombra se juntaram à Camarilla para se integrarem e sobreviverem? Ou será que eles acabaram de encontrar um tabuleiro de xadrez muito mais sofisticado, com peças muito mais valiosas, para continuar o seu eterno e sombrio jogo de dominação?